Bom dia, irmãs e irmãos, né? Mais um papo de domingo. Antes de começarmos o papo de domingo, vamos com a prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião. Agradeço aos espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins. Agradeço aos mentores, guias, guardiões. Agradeço a todos os anjos guardiões. O objetivo desse papo de domingo é levar uma informação para uma irmã ou irmão que estão necessitados dessa informação. Envio vibrações positivas de cura para os enfermos, envio vibrações positivas para os idosos, envio vibrações positivas para os sofredores necessitados e inadimplentes. Peço para os irmãos e as irmãs que fizeram a desassimilação da matéria para o mundo espiritual. Eu peço para cada um paz, luz, consciência e perdão. Os irmãos e as irmãs que estão passando por qualquer problema, eu peço vibrações positivas para eles. Peço paz, para os países do planeta Terra, paz para todos os planetas, paz para o universo, paz para o Brasil, paz para o Rio de Janeiro, paz para o presidente Lula, paz para o presidente Trump, paz para os Estados Unidos, paz para os Estados Unidos entre a Venezuela, paz para o presidente Maduro, paz para a Rússia e a Ucrânia, paz para ele e para todos ali do Oriente Médio. Peço permissão a Deus para dar por iniciado mais um papo de domingo, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus. Comunicado, O filme Nosso Lar 3, a narrativa dele será desse livro aqui, Obreiros da Vida Eterna, psicografado pelo médico Chico Xavier e pelo espírito André Luiz. Eu vou citar 3 itens. O primeiro item é que um casal que se amava, o pai da moça não queria mais o relacionamento deles, Então, eles desmancharam o relacionamento e cada um foi seguir a sua vida. Como cada um retorna para o mundo espiritual, eles retornaram também e lá se encontraram. Outro item é que o Mestre Jesus nos fala, o Mestre Jesus nos envia, missionários para nos ajudar no nosso processo evolutivo, Cito 2 exemplos. O primeiro exemplo é do espírito Paulo de Tarso, que ele veio na última encarnação como Martinho Lutero. E o outro é que o espírito da Maria Madalena veio na última encarnação como Madre Teresa de Calcutá, O outro item é que o André Luiz nos fala que a eutanásia mata o corpo físico, deixa esse corpo preso, o espírito preso a esse corpo. A eutanásia também mata as células do perispírito. Então a eutanásia não serve para nada para o espírito, Quem tem o livro, estude. Quem não tem, possa comprar, compra para estudar. E quem não possa comprar, entra na internet. Lá tem vídeos, falando sobre o livro. Então vamos estudar. O papo de domingo de hoje é o casamento espiritual, Eu vou passar aqui um vídeo rapidinho para vocês e depois eu vou fazer uma explicação sobre esse casamento. Boa noite, pessoal. Tu sentiu? Essa fala de Jesus: não separeis, pois, o homem, o que Deus uniu. Por príncipes e princesas, mas a parte sexual, existe amor pelo casal e não é aceita no mundo espiritual superior e não pode ter a bênção superior. Porque antes há que se respeitar na Terra tanto as leis da Terra quanto as leis espirituais. Quando duas pessoas se consorciam, elas se consorciam por amor.
Né? Claro que aqui nós não estamos nos referindo aos outros tipos de consórcio, tipo político. Não, aí certo erro. Agora, muito parte, porque quanto às leis espirituais, que eu queria destacar, porque aqui agora, que ora pelos que estão deitados, não é Isabel, não. Ismalha. A gente tem uma explicação, Isabel Ismalha. A gente tem uma explicação, pessoal, no livro dos Mensageiros, muito interessante da Ismalha, sobre o casamento no plano espiritual. E aí, retomando esse contexto aqui, ela vai dizer pra gente que quando duas criaturas encarnadas se amam e vivem verdadeiramente e vivem o casamento espiritualmente, dedicando esse amor um pelo outro, com respeito, com empatia, com essa compaixão, com fé, essas criaturas, elas vão ter o direito de ter esse casamento também realizado no plano espiritual. E a Ismalha fala que essa cerimônia de casamento no plano espiritual, ela é lindíssima, sublime. Ela fala que quando duas pessoas se amam tanto na Terra, se respeitam tanto a ponto de receberem esse direito de um casamento no plano espiritual, ela fala que essa cerimônia, ela excede todas as expectativas e que é uma cerimônia muito linda. Eu numa conversa, numa indagação de André Luiz, mas por quê? Porque tem a bênção de Deus. Porque tem a bênção, né? Se existe amor verdadeiro, Deus está presente. Então, aí cessa aquela promessa que em muitas igrejas se faz, né? Até que a morte nos separe. Então, discutindo isso, né? A morte não separa. Quem se ama jamais. Quem se ama não conhece a Deus. Nunca conhecerá um Deus que seja definitivo. E aí, a partir de então, a gente começa a entrar nessa segunda parte, porque para introduzir esse segundo momento aqui do próprio. Então, eu vou falar do casamento espiritual, né? O Geraldinho com o Pedro lá, eles fizeram estão falando sobre o casamento, né? Sobre que Deus juntou, não se pode separar. E aí ele está falando do casamento aqui dos dois espíritos encarnados. Então, duas pessoas que se amam, né? Procuram ter um casamento, harmonia, né? Se respeitam, né? Praticam caridade, fazem estudo do Evangelho, né? Procuram evoluir moralmente, né? Jamais fazem adultério um com o outro, né? Se respeitam mutuamente, se tem filhos, faz a doutrinação dos seus filhos, dá uma educação, colabora na instrução. Então, esses dois, né, que tiveram esse casamento aqui, eles têm também o direito de ter um casamento espiritual, quando chega no mundo espiritual, né? No filme, nos Mensageiros, no nosso lá 2, Mensageiros, ele mostra lá, tem um casal lá, eles estão juntos, né? E tem vários casais. Então, no filme não mostra esse casamento, mas mostra os casais. Então, essas pessoas que têm essa afinidade muito grande, quando chegam no mundo espiritual, existe um casamento, né, espiritual. Então, ele fala da Ismalha, né, que ela conta como é que é esse casamento, né? Porque esse casal tem direito no mundo espiritual ter um casamento espiritual também. Porque a afinidade deles é muito grande. E que esse casamento, quando é no mundo espiritual, também é uma vibração muito gostosa, muito importante para ele lá. Isso que também é uma coisa muito bonita, né? Muito bela, né? Sobre o casamento. O casamento, aqui, quando a gente fala, a gente está colocando de Deus aqui, o casamento é uma lei de Deus. Quando você é submisso a essa lei, você faz as coisas certinhas. E chega no mundo espiritual, você tem esse casamento também, né? Então, esse que é o casamento espiritual, não é um casamento que um espírito vai casar você, não. É um casamento que você vai ter uma vibração, né? Quando chega no mundo espiritual,
se casando de novo. Só que aqui você teve um casamento material, e lá você vai ter um casamento espiritual. E aí, qual é a pergunta? Vão ficar juntos um tempo? Bom, depois vão ter que fazer essa preparação. A dona Laura, com seu marido lá, né? O marido dela encarnou primeiro, e ele, como bebê, se comunicava com ela. Depois ela encarnou também, né? Ele encarna primeiro, e depois ela encarna. A dona Laura lá do nosso lado. A dona Laura é aquela que, quando o André Luiz vai na casa dela fazer uma visita lá, ela faz sopa para o André Luiz comer. Então na janta lá eles estão tomando uma sopa, né? Porque o espírito, se ele tem necessidade aqui, ele leva as suas necessidades para o mundo espiritual também. Então ele vai comer. Só que é diferente a comida de lá para cá, né? Porque a matéria de lá é diferente da matéria daqui, né? Só para a gente ter essa noção. Então para quem pratica muito amor dentro do casamento, e esse amor praticado, ele é mútuo dentro do casamento, Deus permite, quando chegar no mundo espiritual, ter um casamento espiritual também, né? Então veja só a importância, né, que nós temos aqui no casamento, e como vão ter no mundo espiritual também. Então era só essa colocação que eu queria trazer, né, para falar do casamento espiritual. Então a importância. Então o casamento aqui material é importante quando a gente pratica o amor, né, de uma forma correta. E esse amor de forma correta tem que ter também uma forma conjunta, né, entre o casal, entre o esposo e a esposa, né? Então isso é importante a gente ter noção. Então, para as pessoas que são casadas, né, para os seus esposos, suas esposas, procurem fazer o máximo, dar os seus melhores, né, no casamento. E aí, quem sabe, quando chegar no mundo espiritual, ter um casamento também espiritual também, né? Porque esse amor, ele não acaba aqui e não acaba no mundo espiritual. Foi aí que eles falaram, até que a morte nos separe, né? Porque só o corpo físico que vai ser separado, que vai ser morto, os espíritos continuam. E quando eles se amam de verdade, o amor vai ser dado continuidade no mundo espiritual também. Então, eu não tenho mais nada para falar sobre o tema de hoje, né? Eu passo para prece de encerramento, né? O próximo tema ainda vou escolher, ainda não escolhi. Então, vamos para a prece final, né? Deus, Mestre Jesus de Nazaré, gratidão, né? Gratidão por mais um papo de domingo, né? O objetivo foi atingido, de eu ter levado uma informação para um irmão que estava necessitado dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por encerrado mais um papo de domingo, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão a irmão que me ouviram e me assistiram. Aleluia, amém.